Seja bem-vindo à 92ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de seno de 3x sobre seno de 4x quando x tende a zero. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para você. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe. Se eu substituir na variável o valor que o limite dela está atendendo, que é zero, eu terei o quê? Seno de 3 vezes zero sobre seno de 4 vezes zero. 3 vezes zero, zero. 4 vezes zero, zero. Agora, qual é o valor do seno de zero? Bom, se você se lembrar do ciclo trigonométrico, você deve se lembrar que o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, vem aqui e olhe, onde está o arco de 0 graus? Está neste ponto. Qual é o valor de y neste ponto? Y aqui vale zero. Então, tenho que seno de zero é igual a zero. Então, observe, seno de zero dividido por seno de zero é igual a zero sobre zero. Só que isso é indeterminado. Então, para resolver esse limite, eu terei que sair dessa indeterminação. E o primeiro passo para sair dessa indeterminação vai ser o seguinte: eu vou reescrever esse limite na forma de um produto. Então, onde eu tenho aqui, ó, limite do seno de 3x sobre seno de 4x, quando x tende a zero, vai ser igual ao limite de 1 vezes seno de 3x sobre 1 vezes seno de 4x, quando o limite de x tende a zero. Observe, esse produto tem um resultado semelhante a isso aqui. 1 vezes seno de 3x é igual ao quê? A seno de 3x. 1 vezes seno de 4x é igual a seno de 4x. Então, estou reescrevendo de uma forma que é equivalente. Depois, eu vou escrever esse 1 na forma de um quociente, que vai ser o quê? X sobre x. Então, vou ter limite de x sobre x vezes seno de 3x sobre x vezes seno de 4x, quando x tende a zero. Próxima etapa. Vou aqui aplicar a propriedade e vou fazer a multiplicação. Logo, eu terei x vezes seno de 3x sobre x vezes seno de 4x sobre x, quando o limite de x tende a zero. Depois vou reescrever isso e vou destacar aqui, né, o x. Então, vou ficar com isso aqui, ó, o limite de x vezes seno de 3x sobre x vezes seno de 4x sobre x. Agora, observe, eu tenho x aqui no numerador, multiplicando, eu tenho aqui no denominador. Então, vou poder o quê? Cortar, porque x dividido por x, 1. 1 vezes seno de 3x sobre x é o quê? Seno de 3x sobre x. Logo, eu vou ficar com limite de seno de 3x sobre seno de 4x sobre x, quando x tende a zero. Logo, eu vou ficar com isso aqui. Cheguei aqui, próxima etapa. Vou aplicar a propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Aplicando, vou ficar com limite de seno de 3x sobre seno de 4x sobre x igual ao limite de seno de 3x sobre x, quando x tende a zero, sobre o limite de seno de 4x sobre x, quando x tende a zero. Então, observe, eu peguei aqui ó, o limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre seno de 4x sobre x e apliquei a propriedade e transformei nisso aqui. Cheguei aqui, vou reescrever aqui na forma de um produto. Só que dessa vez vou botar o quê? 1 vezes seno de 3x sobre x aqui nesse limite. E aqui eu vou fazer o mesmo. Vou ficar aqui, ó, 1 vezes seno de 4x sobre x nesse limite. Cheguei aqui, vou reescrever esse produto. Por quê? Eu vou reescrever esse 1 na forma de um quociente, na forma de uma divisão. 3 sobre 3. É aqui embaixo, 4 sobre 4. Por quê? Eu não tenho 3 aqui. Aqui eu não tenho 4. Então, ó, vou reescrever dessa forma. Próxima etapa. Vou realizar aqui, ó, a multiplicação. Então, vou ficar com limite de 3 vezes seno de 3x sobre 3 vezes x sobre limite de 4 vezes seno de 4x sobre 4x, ambos os limites de x tendendo a zero. Vou separar aqui ó, o 3 que está multiplicando seno de 3x. Vou destacar também aqui o 4 que está multiplicando seno de 4x. E vou ficar nessa configuração. Cheguei nesse ponto, vou aplicar essa propriedade operatória de limites que diz o seguinte: o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Portanto, eu vou ter que limite de 3 vezes seno de 3x sobre 3x
vai ser igual ao quê? A 3 vezes o limite de seno de 3x sobre 3x. Lembrando que o limite da variável ó, tende a zero. X está tendendo a zero. E o limite de 4 vezes seno de 4x sobre 4x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? A 4 vezes o limite de seno de 4x sobre 4x quando tende a zero. Próxima etapa. Vou aplicar a propriedade da mudança de variável. Vou chamar 3x de u. E vou descobrir para onde o limite de u está tendendo quando x tende a zero. Limite de u quando x tende a zero vai ser igual ao quê? Ao limite de 3x quando x tende a zero. Limite de 3x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? A 3 vezes 0, isso é zero. Aplicando a propriedade, vou fazer o quê? A substituição, a mudança de variável. Então, vou ter que 3 vezes limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero vai ser igual a 3 vezes limite seno de u sobre u quando u tende a zero aqui, ó. Porque aqui eu descobri para onde o limite da variável u tende quando x tende a zero. Ó, tende a zero. Eu chamei u de 3x, então onde tem 3x, substituo por u. Mantenho a constante aqui, ó, multiplicando o limite. Faço o mesmo com o limite do seno de 4x sobre 4x quando x tende a zero, que está sendo multiplicado pela constante 4. Vou chamar 4x de S. Observe, você pode usar qualquer letra aqui. Eu vou usar S, simplesmente vai ficar diferente, né, de U, né? Então, eu vou ficar aqui com S igual a 4x. O limite de S quando x tende a zero vai ser igual ao quê? Ao limite de 4x quando x tende a zero, isso vai ser igual a 4 vezes 0, 4 vezes é 0. Aplico a propriedade, realizo a mudança de variável. Então, vou dizer que 4 vezes o limite de seno de 4x sobre 4x quando x tende a zero é igual ao quê? A 4 vezes o limite de seno de S sobre S quando a variável S tende a zero. Próxima etapa, apliquei aqui a mudança de variável. Cheguei nessa configuração, observe, é a mesma configuração do limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Observe que aqui, eu tenho a mesma configuração. O que muda? A letra da variável. Agora, se isso aqui vale 1, esses limites aqui também valem. Portanto, eu tenho o quê? 3 vezes o limite de seno de u sobre u quando tende a zero é igual ao quê? A 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é 3. 4 vezes o limite de seno de S sobre S quando S tende a zero é igual ao quê? A 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, qual é o resultado desse limite? 3 quartos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.